entrada, porta de entrada para o microorganismo, o próprio ouvido, nariz, por exemplo, a saliva da boca, a vagina, o pH sempre tende a ser ácido. Algo que o espermatozoide não conseguiria tolerar o caminho até chegar no útero do ovário, ele morreria no caminho. Esse líquido seminal produzido pela próstata tem a função de neutralizando esse pH. Não falo ácido tipo um ácido clorídrico, não. Ácido 6,5, algo do tipo que já é ácido, o espermatozoide não consegue. E o líquido prostático é alcalino. Então essa mistura acaba deixando o meio propício para não ficar vivo, não morrer. Né? Então, essas são as funções para produzir o líquido prostático, certo? O que eu posso já chamar a atenção aqui, eu já tenho uma patologia bem legal. Eu já comentei com vocês, inclusive na neurologia. Quando eu falei de multiplicação celular, de diferenciação celular, isso aqui pode tanto sofrer uma hiperplasia quanto uma hipertrofia crescer. Né? E quando isso cresce, acaba comprimindo a uretra. Então, os primeiros sintomas do crescimento prostático, obviamente, é a dificuldade de urinar e a urina em jato. Não é uma urina constante, né? Porque ele vai ter força abdominal para comprimir a bexiga para passar por dentro da próstata, está apertando a uretra. Isso é sintoma de que a próstata está crescendo. Ponto. Mas se tiver tira, quero ter filho mesmo. Bem, se for cirúrgico, o câncer prostático é o câncer mais comum no homem, o câncer mais raro. Dos cânceres que existem, aquele mais complicado de se lidar, quando ele está evoluído, dolorido, é o da próstata. Claro? É um dos que mais metástase, para os lugares. Tá? Tirou. O problema é que existe uma inervação muito grande que também passa dentro da próstata, que vai para o pênis, os corpos cavernosos esponjosos. São estruturas que se enchem de sangue. Essas estruturas liberam o óxido nítrico, são vasodilatadoras. Então, lá no sistema nervoso central, passa a informação, né? Vem uma via nervosa, é uma via entrérgica que libera o óxido nítrico, passa da próstata, libera aqui, você dilata, aumenta o volume de sangue. Galera, quando o médico vai tirar a próstata, que é algo que você tem que tirar, ele não tem como ficar se separando. Vou tirar esse dedo, você não vê. Ele tira tudo. Ou seja, a retirada da próstata, consequentemente, vai acontecer a impotência sexual. Toma Viagra, não resolve. A Viagra não vai agir. Você tem que ter informação no sistema nervoso central, a via tem que estar íntegra e o Viagra não prega o óxido nítrico. O Viagra é potencial secundário. Ou os ortopalatos, ou seja, o que eles fazem é deixar o óxido nítrico mais tempo aqui. Mas como é que ele vai deixar mais tempo se a inervação não está liberando esse neurotransmissor? Nem com fármaco resolve. Tem que botar uma prótese dentro da uretra. Pesquisa. Já sabe mais a profundo. Não tem como. Então, quando se faz, quando vocês observam aí no anterior bastidor, exame de próstata, por que o médico faz o papel tal? É uma bobeira, não, é uma besteira, não, às vezes as brincadeiras, começa a pegar, mas toma muito cuidado, porque vocês são alunos da área da saúde. Toma muito cuidado quando vocês vão brincar com essas coisas de exame de próstata, tal. Cuidado. Quando vocês forem falar com uma pessoa que não é da saúde, ou uma pessoa mais humilde que não tem esse discernimento. Porque a pessoa
dependendo de onde você está, basta você ser um aluno da área de saúde, você já é um doutor. Estou enganado? Um lugar mais humilde, estou enganado? Acho que você sabe tudo. E essa zoeirinha de próstata, eu sou mais antigo, tem esse preconceito, enfim. Por quê? Aqui não é, pô. Na verdade, o médico não consegue tocar na próstata, é possível. Só que, muito raso, aqui ó, muito raso, aqui ó. O próprio dedo, ele empurra isso aqui, ó, para ele ver a consistência da próstata. E tem essa consistência. Quando você faz isso aqui com a mão, essa consistência que ele vai querer. Se estiver muito duro ou se estiver grande, ele já sabe. Por isso que o exame prostático, que é o toque, ele é o exame golden. Ele é o exame mais importante. Porque, eu faço PSH, pode dar um falso negativo. A próstata vai estar crescendo e o PSH não está alterado. Na dúvida, faz ultrassom e faz o toque, pá, sei lá, 30 segundos, 40 segundos. Zoeirinha, você é profissional de saúde, a pessoa humilde lá, já vai, não faça isso. Cuidado, tá? Porque o câncer que mais mata o homem é o próstata. Por preconceito. Eu disse. Qual a idade que você tem que começar a fazer exame de próstata? Se já tiver caso na família, tem a questão de idade. Se já tiver caso na família, a partir dos 40, uma vez por ano. E se não tiver, 45 anos. Gente, mulher faz mamografia, mulher faz o preventivo de 6 vezes de ano em ano. Olha, é algo mais rebuscado de se fazer. Tem que pegar o quadro, coletar do bolo do livro, ver se tem HP. Aí o cara vai no médico, 30 segundos ele faz isso daqui. Pelo amor de Deus, né? Por isso que os homens morrem mais cedo. Então, assim, a gente fica com essa brincadeira de bar, entre a gente é porque você, agora só um conceito, tome muito cuidado. Porque isso você pode estar. Ok? Então, obviamente, as estruturas que eu vou falar aqui, aonde é feita a espermatogênese, basicamente, são os testículos, né? Você sabe o que acontece no hormônio aqui? Qual hormônio? Tem outros, né? Enfim, não é que eu vou falar. E aqui também são produzidos os espermatozoides, na hora que é feita a espermatogênese. Ok? Bom, então isso aqui, né? Você tem a bolsa escrotal, etc e tal. Então, isso aqui você tem ideia, por exemplo, vocês estão vendo a estrutura como se fosse, né? Então, os testículos são os mais estruturas, né? Então, você tem a bolsa escrotal. Esquece tudo isso aqui, por enquanto, né? Então, você tem o que a gente chama, quando você volta ele, de túbulos seminíferos. Tá vendo que existe um monte de túbulozinhos aqui, ó, todos contorcidos. Tá vendo aqui? Dentro do testículo, nesses túbulos seminíferos é que ocorre a produção dos espermatozoides, espermatogênese. E se você olhar aqui, mais superior, externo aos túbulos seminíferos, tá? Você tem também vários túbulos enrolados, mas não estão dentro. Você percebe que esses túbulos que estão assim, em volta da boca escrotal, contêm uma ligação com os túbulos seminíferos, tá vendo aqui, ó? Então, os espermatozoides são produzidos aqui e são lançados para esses outros aqui, o famoso epidídimo, onde os espermatozoides são armazenados por um determinado tempo. São a vida útil também. O homem constantemente produz espermatozoides. Quando produz, não está liberando, vem para cá e armazena. Produziu demais, não está usando,
armazena demais. Isso aqui cresce, machuca, dói. Entendeu? Por isso, entendo. Produz, tá? Aqui, ó, o nome disso tudo aqui é epitídimo. O que é força total? Cavidade. Tá vendo? E do epitídimo, ó, vai para onde? Vai para um vaso deferente. Ou seja, esse vaso deferente não é um vaso sanguíneo, é um vaso onde o espermatozoide vai passar. Ok? Perfeito. Então, quando o indivíduo vai fazer uma deferectomia, que é a famosa vasectomia, tomia o quê? Ou seja, uma vasectomia nada mais é, não tão próximo aqui, mas um pouco mais para cima, é você fazer o que com esse vaso? Leva o espermatozoide lá para dentro, está o resto, não? Cortar. Corta em cima, corta aqui, dá um nó, você tem espaço, acabou. Vai continuar produzindo, vai armazenar, mas tem a vida útil dele e morre o organismo consome o próximo espermatozoide. Entendeu? Oi? É um procedimento cirúrgico, não, obviamente. É um procedimento cirúrgico muito rápido, assim. Para o homem, por exemplo, diferente da mulher, quando vai fazer a famosa ligadura de trompa, é uma cirurgia mais complexa, o pós-cirúrgico é mais complexo. Você tem que adentrar lá no ovário, né? Mas a mulher, será que quer fazer ligadura de tronco, que fala, né? Para não ter mais cirúrgico. É um procedimento cirúrgico, a mulher liberada volta pós-cirúrgico. O homem vai embora no mesmo dia. Na virilha, ele come para cima, dá uma hora. Espera ali, passou a anestesia e vai embora, vai andando aí. Acabou. O homem é muito mais fácil. Qualquer irmão, na verdade, masculino para fazer a vasectomia é mais rápido, porque a mulher não cobra interna, né, gente? Também interna, mas é mais superficial, mais fácil, tá bom? Tua vida não vai mudar em nada, você não vai poder mais perfeito, mas o resto continua fluindo, tá bom? Bom, aqui é uma fotografia do tubo dentro, ó. Isso aqui são os espermatozoides sendo produzidos, tá? Bem, então, quando você olha os tubos seminíferos e o intestino está entre os tubos, né? Então, você pega isso aqui e vira para cá, ó, você tem essas estruturas que já começam a aparecer aqui, tá vendo? Ó? São os espermatócitos primários. Ó, espermatócitos, citocélula, espermatozoide, espermatócitos. Ou seja, não tem aquela forma na cabeça dele, aquela cauda já muito formada, está começando a se formar. São os espermatócitos primários. O espermatozoide, quando você fala dele, você está falando dele já no final do processo, já pronto, final do espermatozoide, certo? E você tem as células terciárias, ó. Você tem células que são chamadas células de Sertoli. A testosterona é produzida no intestino, aonde é produzida? Tem células ali. Tem as células de leite, células de Sertoli. A gente vai ver isso aqui, tá? Então, por exemplo, de novo, você está vendo aqui, ó, as células de leite, né? Não, leite. Ele é IG, leite, tá vendo? Células de leite, está marcando, por exemplo, né? Está totalmente vivo, mas só deu função. Aí você está vendo aqui, ó, início da formação dos espermatócitos. Aqui são núcleos dos espermatócitos, ou seja, é o início do que vai espermato, gênese, mas eu chamo de espermatogônia. Ou seja, o primeiro ali que começou a fazer um núcleo do espermatozoide eu chamo de espermatogônia. E depois eu tenho os setinhos, a sequência. Perfeito?
Ó, os túbulos sepníferos do interstício, você tem essas famosas células de Sertoli, que eu expliquei para vocês, né? Essa célula de Sertoli produz o quê? Olha um hormônio aqui, olha o próprio intestino. Qual a função do hormônio inibir? Ou seja, isso é uma forma de você controlar a produção desses hormônios. Em endócrino, quase todos os mecanismos de produção hormonal a gente chama de mecanismo de biofeedback negativo. Quanto mais hormônio você produz, vai ter alguma célula que vai detectar, na própria glândula produz, detectar essa concentração de hormônio para saber se tem muito ou se tem pouco. Ou seja, passou a quantidade ideal, essa célula começa a produzir a inibina para quê? Diminuir a produção, ou seja, manter ela constante com a mesma quantidade de produção. Isso é um biofeedback negativo, ou seja, quanto mais o espermatozoide começa a produzir, mais ele começa a produzir quem? Para baixar o nível, para manter a balança. Entenderam? É inibina, isso acontece. Existem questões de infertilidade que são masculinas que assim envolvem bastante a não formação até a formação final, a gametogênese ela não fica completa. E isso pode ser por questões genéticas ou simplesmente porque o indivíduo ele tem uma alteração genética nessas células de Sertoli, ou seja, ele não produz a insulina, ou seja, ele acaba produzindo espermatozoide em excesso e são muito rápidos, porque não tem um freio, não tem tempo da sua maturação, da sua produção, e eles são produzidos de forma errônea. Às vezes eles nascem, são produzidos na fase final porque não tem essa inibina, e às vezes essas células são defeituosas, é genético. E pela velocidade de produção, porque não é freado a velocidade, às vezes a cauda não é completa, a cauda é curta, aí os espermatozoides só ficam nadando em círculos assim. Ele não consegue ter aquele flagelo dele barradado bonito da forma que você vê a figura dele. Então eles são mal formados, tem um núcleo lá, mas é mal formado. Então isso pode ser um caso. Aí, ou seja, por isso que os casos de fertilidade masculina é uma avenida de coisas que o médico, que é o especialista, tem que averiguar, né, fazer essa interpretação. Pela forma de uma né? Essa é uma delas, né? Ou de repente o indivíduo ele tem excesso de inibina. O que acontece? Aí ele tem baixa contagem de espermatozoide. Aí vai fazer espermograma, que tem lá a concentração. Aqueles milhões que está ali, para ter 1 milhões vão morrer. Se só vai 50 mil, ok? Então, os tubos sepníferos, de novo, se você pega aquele tubinho desse aqui para cá, ó, você está vendo que você começa a ver núcleozinho, espermatogônios, que a gente chama, formando núcleozinho, tá vendo? Vendo que eles vão subindo aqui, ó, até aquilo que você parece com o espermatozoide, tá vendo? Você vê como o espermatozoide saindo de dentro desse tubo sepnífero, que é mais parecido com o que vocês conhecem, a cabeça, a cauda dele, o flagelo, né? E esse processo tem tempo, e esse processo tem que ser respeitado. Então, se você tem inibina em excesso, isso aqui, você está inibina. Se você não tem inibina, isso aqui é muito rápido. Ele não vai vir pronto aqui, ele vai vir meio que muito bruto, muito jovem, mal formado, não conseguindo fazer sua função de chegar ali, ter mitocôndria na base da cauda para produzir energia, aquela coisa que eu espero. Certo? Basicamente é isso que você tem que saber. Que a inibina, ela tem a função de regular a produção, que no final vai dar contagem de espermatozoide. Quanto mais espermatozoide, mais você ativa quem? Ela vai lá, opa, reduz aí, tem um biofeedback negativo, ok?
seja, essas células de leite produzem o quê? Testosterona. Ou seja, a testosterona produzida no homem, que é no testículo, é uma célula chamada células de leite. São essas células. O que acontece? Elas produzem testosterona. Quanto mais testosterona vai produzir, a testosterona no sangue vai subindo, vai? Você tem efeito de testosterona. Quando essa testosterona passa no testículo, essa célula de leite vai dizer que, opa, tem muita testosterona. O que ela faz? Para de produzir. Ou seja, não é que para, ela reduz a produção, ela mantém esse equilíbrio. Um biofeedback também o quê? Negativo. Vamos falar de uma situação mais próxima, talvez vocês tenham a galera aí conhecido, que o primo, o colega, quem pega lá acima. Como tem comentado para vocês? Pegar aqui. Tem, está indo. O que vai ser, mano? Botar a concentração de testosterona no sangue. Você tem lá a concentração. A célula de leite produz testosterona, você tem lá o valor de testosterona no sangue. A célula de leite produz. Nossa, o exame lá, você tem lá no sangue. Vamos tomar esteroide anabolizante. A pessoa chega, quando faz esse ciclo doido, ela pode morrer. Pode pegar o câncer, pegar a mão, formar um câncer. Porque a testosterona, ela pode ser caixinha só crescimento estimular, principalmente aquela que você está utilizando mais. Ou seja, se você está. A testosterona é um hormônio anticatabólico, ou seja, ela evita com que as células se destruam, se catabolizem. Isso para quem está pegando peso é bom, porque quando você pega peso, você acaba destruindo célula muscular. Então, ela evita o catabolismo, a destruição da célula muscular e aumenta o anabolismo, que é hipertrofia e aumenta a quantidade. A testosterona faz isso. Quando você coloca em excesso, obviamente ela vai fazer isso em excesso. Então, todas as células que estão em trabalho excessivo, com a testosterona em excesso, também vão fazer o que excessivamente? Trabalhar. Agora, se você pensa no músculo, com carga, ele vai crescer mais rápido e vai aumentar. Agora, pensa no câncer. Está ali, ele vai fazer o quê? Pode abrir. Está sendo mantido ali contínuo, crescendo lentamente, pode abrir. Estão entendendo o que eu estou falando? Ou seja, a testosterona acelera qualquer atuação celular que é estimulada, que é acelerada, ela coloca a toda mais rápido. Por isso que o esteroide anabolizante ele tem essa função, apenas repor o hormônio para níveis fisiológicos. Para isso que vem em farmácia, não vai deixar para ele mais forte. Entendeu? O indivíduo teve que tirar o testículo, teve um tumor, acontece. Câncer de testículo acontece, ou chega na determinada idade, a concentração de testosterona cai, vira um inferno, a pessoa entra em depressão. Mas a depressão é um sintoma de depressão. A queda da testosterona no homem, de meia idade, não cai a zero, ele sempre está produzindo, mas às vezes cai 20, 30% da produção, 55, 60 anos. Depressão. Então, a primeira coisa que o psiquiatra tem que perguntar para um homem quando entra em depressão, eu quero ver se você tem testosterona. Você volta ao normal, a pessoa não tem mais depressão. Volta ao normal. As pessoas não vão no bar, já mandam antidepressivo. Mais rápido de depressão. E normalmente tem muito isso, tá? Só exemplo. Então desconfia. Então o que acontece? Tá lá. Aí o maluco lá come anabolizantes, o que você faz para você fazer testosterona no sangue? Ou seja, tudo sobe, tudo que é relacionado à testosterona sobe, libido sobe, o ganho de massa muscular você está utilizando sobe, é um neurohormônio, ou seja, eu falei para vocês em outra transmissão, lembra que eu falei do canal de GABA? GABA no seu tetraclorido. Aí eu peguei um exemplo, eu falei que os neuroesteroides, a testosterona é um esteroide, um hormônio sexual. Ele fecha o canal de GABA. Então ele
inibe a inibição, ou seja, só fica a excitação, ou seja, a pessoa que toma esteroide anabolizante em concentrações muito altas, o que acontece com a agressividade dela? Exatamente por isso, porque ela fica mais explosiva e tal. Você vai na natureza, você pega um animal que tem níveis de testosterona prática. Animal mais altos são os que você mais vê ataques dessa espécie do tubarão cabeça chata. Que é o bull chato lá, eu ia falar desse tubarão. Tem muito acidente no Nordeste com ele. É o animal que tem lá uma concentração de testosterona no sangue, é o macho dessa espécie. Por isso que ele vai na areia e pega, você demora. Areia sim, né? É marrado. Isso é areia, muito agressivo. Ele consegue entrar, é o único tubarão que consegue entrar em água doce, não morrer. Ele consegue ganhar água doce e água salgada. Ele entra na foz do Amazonas. Quem evoluiu agora? Quem mais evoluiu? Depende. O tubarão muda 450 milhões de anos. É o mesmo bicho que não muda, porque ele já chegou na perfeição da cadeia alimentar. Enfim, então, beleza, tá aqui. Só que qual o problema? Lembra que eu falei? Quanto mais testo produzido, qual célula que produz? Leite. Aqui, a célula do leite. O que a célula de leite vai estar fazendo agora? Aqui em cima, quando você está tomando testosterona exógeno. Ela zera, porque ela detecta esses testosteronas exógenas, para, por quê? Muito. Isso está se tomando. Mas quem toma essas anabolizantes, quem toma o resto da lista morre. Vai ser difícil, principalmente. Aí vai fazer os princípios malucos lá, a concentração de testosterona vai caindo. Ou seja, você garante quando acaba o ciclo, a célula de leite, desceu, vou voltar a produzir aqui. Aqui, a menos leite. Aqui, ó, eu paro de tomar, a célula de leite não pegou no tranco, não. Você pode ficar semanas, meses, sem a produção de quê? Por isso que tinha aquela frase, tomar anabolizante demais, o homem fica impotente. Ou seja, no final do ciclo, as células de leite não estão produzindo mais testosterona, porque aquele pico lá, deu gatilho para ela falar assim, para. Isso não volta. Isso pode voltar. Aí depende de indivíduo para indivíduo e o tempo que fica fazendo isso na vida dele. Pode ser que volte um mês, volte uma semana, ou nunca mais volte. É voltar no ciclo. Vou dar um exemplo de uma pessoa que tem que fazer reposição hormonal até hoje, atleta, ele fala. Reposição hormonal porque tomou muito anabolizante na época do esporte que ele fazia, não tinha toque. E ganhava de tudo, era uma máquina de UFC. Vitor Belfort, eu vou falar dele. Enfim, é um lutador de MMA brasileiro. Ele entrava no ringue, 30 segundos ele matava o cara. Só vai ver tudo para lá, Vitor Belfort de carreira. Hoje, ele não produz testosterona. Ele tem que, a cada 30 dias, 60 dias, fazer a reposição e deixar ela nos níveis normais. Porque se subir um pouco, já pega o toque. Vai de inferno. Por isso que o pessoal, vocês conhecem, por isso que o pessoal fica tudo no pé do Vitor Belfort. O pessoal criança sempre a bomba. Não será um talento dele também, mas assim, era sempre chamado. E hoje tem dólar. Agora eu pergunto, será que tem dólar para ter tudo isso? Acabou esse voto. Senão eu teria. E a calvície? Ela está ligada ao homem, obviamente, mas assim, a testosterona, ela faz, os caracteres sexuais secundários, que a gente chama, né? A formação dos pelos pubianos, essas entradas laterais, aqui a testosterona é que faz o homem, né? Obviamente, quanto mais você tiver isso brutal em excesso, isso você pode acelerar. Se você tem uma genética a perder cabelo, vai perder mais cedo, tá?
entradas, fiz 44 anos, todo homem vai ter entrada, assim, mais ou menos e tal. Só que a calvície, ela não, a calvície, as pessoas se enganam, não é isso aqui. A pessoa que vai ficar careca é pior. É a curvinha do papo aqui, ó. Quando começa a talhar aqui em cima, 25, 30 anos. Nossa! É essa idade. É nessa idade. E é genético. É genético, sabe? Vou te falar de onde vem a calvície. Mas se você tem tendência genética, está com testosterona brutal, o que você faz com isso? É por isso que pode. Na mulher pode acontecer também, só que a calvície na mulher ela não acontece atrás, ela é na testa, né? É a calvície feminina na testa. Vai ficar assim, né? Entendeu? É só vocês olharem, por exemplo, eu estou falando de assim, eu estou falando de pequeno comando. Aí é da pessoa. Mas olha esses concursos de escultura feminino, cabelo de mulher, sabe? Para trás, Professor. Oi. Pergunta? Professor, é por isso que depois que a mulher ela pare, ela perde o cabelo? Mas que ela pare, depois ela tem um filho, ela perde o cabelo. É porque você tem, depois que quando a mulher está grávida, é um bambolê de hormônio que fica subindo e descendo. Então, quando ela faz parto, você tem outros hormônios como a ocitocina, sobe, progesterona, estrogênio. Estrogênio, como se fosse a testosterona na mulher, seria a testosterona no homem. Então, o estrogênio aumenta, o excesso de estrogênio pode. Essas mudanças hormonais assim, na gravidez podem causar, mas isso não é causa da mulher, por exemplo, ela ter a calvície. Pode acontecer da mulher pós-parto entrar numa situação de estresse muito grande. Normalmente é falado de depressão pós-parto. E é muito comum, isso está falando, a mulher ter alopecia, que é diferente de calvície. É a perda de cabelo em pontos específicos. E isso é causado por ansiedade e depressão, porque o cortisol faz isso. Entendeu? Possivelmente é isso que está falando. Mas vai e volta, não é? Pode ser que a alopecia. Não, ela vai e volta, mas pode ser que a alopecia vá. E é uma roleta russa também. É uma roleta russa. Eu conheço uma pessoa que ficou grávida, perdeu o cabelo, ficou com o cabelo. A pessoa ficou grávida. Na média. Qual é a pergunta para você? Aquela doenças que a ansiedade, a alopecia, já viram as pessoas que têm o cotovelo, mão, onde tem dobras, ficando aquelas cascas de pele? Psoríase. A psoríase é uma patologia que não cura quando ela começa, é autoimune, significa que parte da sua pele está sendo atacada pelo teu próprio organismo, a alopecia é outra coisa, e sempre está envolvido com o quê? Emocional. O emocional, que é ansiedade, estresse, está envolvido de hormônio. Eu já falei para vocês, não fiquem estressados com qualquer coisa não. Oi? Psoríase. Vai descascando pessoas, viu? A pele vai soltando. Psoríase. Não tem cura. Você tem controle, tá? Mas cura. Quanto mais estressado, quanto mais ansiosa a pessoa fica, quanto mais tal, mais aumenta a psoríase. Normalmente você vê muito assim, dobra,
fator epigenético. Você já ouviu isso? O fator epigenético, ou epigenetia, né? É assim, é quando o gene está sendo suprimido por uma proteína, não está deixando ele funcionar. Então você pode ter, a pessoa tem um gene de psoríase, mas ela não tem. Ela não tem um fenótipo. Você não vê psoríase, ela tem gene, mas ela não tem doença. Cortisol, água. Normalmente o cortisol que é essas doenças autoimunes que você não tem causas específicas, lúpus, esclerose múltipla, psoríase, alopecia, tudo tem a ver com trauma. Trauma que eu falo é emocional, estresse, ansiedade. A própria fibromialgia também, que eu ouvi falar que é dor, a musculatura inteira que a pessoa tem a ver com isso, também tem relação. Você tem uma. Dificilmente você vai ver fibromialgia que não é depressivo. Aí retroalimenta. Muita dor, depressão. Quanto mais depressão, mais dor. É complicado. Bom, então o que acontece? Você tem a testosterona, ela induz a produção de quê? Da mulher. Perfeito. Homens com baixa testosterona podem ser estéreis, né? O que estimula a produção. Aí você está vendo? Tem que ser um hormônio chamado testosterona. Só que, obviamente, eu desenho em níveis fisiológicos. Né? Depois, ou seja, quanto mais testosterona, o que acontece aqui? Ó? Diferenciação e amadurecimento dos gametas masculinos, até virarem na ponta lá os famosos espermatozoides. Ok? Beleza. Então, o que você tem aqui? Ó? A famosa primeira, se começou a bolinha, né? Um núcleo, não tem nada. Espermatogônia. Essa espermatogônia, o que ela sofre? Ela sofre uma mudança, ela multiplica, isso é material genético, ela multiplica. Aí eu chamo de, depois desse espermatogônia, um espermatócito. Só que ele é o primário. E isso aqui já faz a divisão, faz uma mitose, ó. Virou 2. Já é um espermatócito também, só que são 2. São o quê? Secundários. E esses espermatócitos secundários, está vendo que veio um material genético para um e o outro, dupla genética para outro? Está vendo? Isso aqui simplesmente, ó, tem 2, tá vendo? 2H, dá para ver H, é como se fosse uma fila de DNA, né? Dividiu, veio para um, veio para outro, secundário. O que o secundário faz de novo? Faz outra mitose, ou seja, se divide. Aí você poderia chamar assim, então vamos seguir a regra. Espermatócito terciário. Não, eu chamo de espermátides. Tá vendo? Só que cada espermatócito secundário, quantos espermátides vão dar? Só que só vai uma material genética para cada. Por isso que isso aqui vai se tornar o seu espermatozoide na diferenciação. Por isso que a gente fala que o ser humano tem 46 cromossomos, ou seja, 23 pares de cromossomos. 23 vem da onde? Espermatozoide e os outros 23 vem da onde? Vou falar do óvulo, da mãe. Quando junta, você tem 2 pares, 46. Ou seja, por isso a gente fala que o espermatozoide ele é haploide, ele não é diploide. Di é o quê? Ou seja, ele só tem uma. Ou seja, ele só tem como se fosse. É uma analogia isso na embriologia. Ele tem um material genético só, ele é haploide. Ele tem que encontrar outro ser haploide para virar diploide. Então, ó, vai encontrar. Então, voltando aqui, se você não entendeu, eu princípio. Então, por exemplo, primeiro, testosterona, vai começar a produzir o quê? Vai gerar hematogônio. Hematogênio tem hematogônio. Hematogônio. Tegônio tem inglês. Hematogônio. Tranquilo. Ok? Perfeito. Bom, daí, isso aqui vai sofrer uma multiplicação. Só desce. Desce aqui. Desce. O que o material genético faz? Ele sofre uma mitose. Então, isso aqui já passa a ser espermatócito. Isso aqui não consegue chegar no óvulo. Não tem cauda, não tem estrutura. Só tem um núcleo material genético.
esterilidade que a cadeia pode parar por aí, tá? Exemplo. Esse espermatócito primário, ele vai se transformar em espermatócito o quê? Ou seja, dois espermatócitos secundários, concorda? Primário e secundário. Eles vão se conectar depois. Os secundários vão se transformar em duas espermáticas. Espermática. Lá na frente tem português, espermática. Espermática. Ok. Aí, quantos espermatozoides, se eu perguntar assim, quantos espermatozoides o espermatócito secundário produz? Quantos espermatozoides o espermatócito secundário produz? 3. Entendeu? Ou seja, isso é produção de espermatozoide, ele está pronto. Ele provém aqui, essa cascata. O espermatócito secundário vai produzir mais duas células, metade material genético aqui, material aqui. Então, esquece aqui. O espermatócito secundário vai produzir duas espermáticas e um virar dois espermatozoides. Duas espermáticas, dois no final dos espermatozoides. O espermatócito secundário, quantos espermatozoides vai produzir? Um espermatozoide? Dois. Isso. Ou seja, na soma de tudo, se eu pego uma espermatogônia, quantos espermatozoides no final terão? 4. Eu só usei um grau na cascata. Tem função com a carga. Entendeu? Então, de uma célula dessa aqui, você produz 4. Voltando. Teste. Espermatogônia. Vai virar espermatócito? De DNA. Aí depois vai virar espermatócito, vai secundário. Do secundário vai produzir duas espermáticas. E cada espermática dessa vai virar um. Tá? A cascata embriológica do espermatozoide. Tem que falar isso por isso. Ó, espermatogênese. Conceito, qual é? Processo que abrange a formação das mônadas. Mônadas, na verdade, você tem masculino e feminino. A masculina e feminino são lotados. Os gametas masculinos. Então, já falei para você já sabe que quando eu falo em espermatogênese, em que órgão é produzido? Nas mônadas. No caso, no homem, espermatogênese no testículo. Em que local do testículo é produzido? Nos túbulos seminíferos. Para começar, os túbulos seminíferos, você tem a testosterona produzida por que célula? Leite, que vai ativar a cascata e você vai ter esperma em cima. Espermatogônia. Pode ler, espermatogônia. Essa espermatogônia vai fazer o quê? Espermatócito. Ela multiplica o material genético dentro dela. Esse espermatócito primário vai virar espermatócito secundários. Vou desduplicar. E cada secundário desse vai virar uma espermática. Espermatismo. Ok, vocês entenderam aqui. Espermática, espermatismo. Não tem problema não, e cada espermática dele vai virar um. Ou seja, na cascata, na soma, como espermatozoide vai gerar lá embaixo? 4 espermatozoides. Isso aqui, gente, isso aqui, por exemplo, dependendo de como você explica, é quase não é fácil. Mas assim, é a maneira mais fácil que eu encontro de tentar passar isso para vocês. Tá? Os conceitos, porque vem muito assim. Dado uma espermatogônia,